poucos conseguem perceber que o espiritismo no Brasil segue um caminho de marcha ré em direção às raízes do catolicismo que prevaleceu durante quase todo o período colonial. A partir dos primeiros anos após a chegada de Pedro Álvares Cabral, o Brasil teve como sua primeira religião o catolicismo, difundido pelo catecismo dos integrantes da Companhia de Jesus, vinda de Portugal. Sabe-se que a nação portuguesa demorou a eliminar os aspectos medievais de seu catolicismo, mantendo até mesmo a prática da Inquisição e de suas diversas punições severas, observadas ainda no século XVIII e parte do século XIX. Foi esse catolicismo introduzido no Brasil e criou as bases religiosas que, com variações de contexto, continuam valendo até hoje. A Companhia de Jesus encerrou suas atividades no Brasil ainda no século XVIII, pois o primeiro-ministro português, Marquês de Pombal, exercendo uma austera política de recuperação econômica após o violento terremoto de 1755, cancelou os investimentos da instituição religiosa na colônia americana, obrigando os jesuítas a retornarem para o país de origem. Dois jesuítas conhecidos, José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, foram padres que viveram no século XVI, portanto bem antes do fim das atividades da Companhia de Jesus. No entanto, eles se tornaram figuras históricas e cultuadas pelos católicos ao longo dos séculos. Anchieta e Nóbrega eram figuras de perfil autoritário, reacionário e tinham os preconceitos sociais que vigoraram no seu tempo, como o racismo, o machismo e o moralismo extremamente rigoroso. O espiritismo brasileiro, surgido no final do século XIX, assimilou aspectos católicos trazidos por Jean-Baptiste Rustem, mas os adaptou de acordo com as tradições católicas existentes no Brasil, nas bases estabelecidas pelo movimento jesuíta. Já no século XX, um personagem reforçou as raízes jesuítas que o espiritismo catolicizado no Brasil já apresentava. O mineiro Chico Xavier, católico de crenças bastante ortodoxas, mas dotado de paranormalidade, foi adotado pelos espíritas brasileiros e fez a influência católica se tornar ainda mais forte. Com isso, o espiritismo brasileiro se afastou definitivamente dos ensinamentos originais de Allan Kardec, mediante uma bibliografia brasileira que foge completamente de seus postulados, substituídos por crenças e até mesmo devaneios voltados ao mais rigoroso conservadorismo católico, mas dentro de um contexto ainda mais medieval. O espiritismo acolheu correntes conservadoras do catolicismo, que aos poucos foram deixadas de lado pelas mudanças que a Igreja Católica estabeleceu nos dois concílios realizados no Vaticano, nos séculos XIX e XX. Foi como se a Igreja Católica transferisse a velha mobília para o espiritismo brasileiro, que por sua vez renegou o cientificismo de Kardec em prol de um igrejismo que se tornou ainda mais firme na doutrina brasileira. Verdadeiros beatos católicos, como Chico Xavier e Divaldo Franco, viraram líderes no espiritismo brasileiro, estabelecendo seus conceitos, valores, crenças e práticas que fugiram totalmente daquilo que Kardec estabeleceu em seu tempo. Foi uma volta para trás. Em vez de acolher a visão progressista que Kardec trouxe, sob a inspiração das ideias iluministas francesas, o espiritismo brasileiro preferiu regredir, se aproximando cada vez mais do catolicismo medieval. Até o padre jesuíta Manuel da Nóbrega foi recuperado por Chico Xavier, transformando-se no mentor Emmanuel, trazendo conceitos e crenças do velho igrejismo medieval, agora adaptadas a uma roupagem aparentemente espírita. Nem a fase dúbia do espiritismo dos últimos 45 anos, na qual há uma falsa intenção de recuperar as bases kardecianas originais, afastou essa inclinação medieval. Muito pelo contrário. A aparente apreciação da teoria espírita original e a evocação de assuntos e personalidades científicos ou ativistas apenas servia para dissimular o conteúdo igrejista do espiritismo brasileiro, misturando conceitos kardecianos com os devaneios inseridos a partir de Chico Xavier.
com a retomada ultraconservadora da sociedade brasileira, latente desde a crise da ditadura militar, nos anos 70, mas consolidada com o fim do governo de Dilma Rousseff, o espiritismo brasileiro reforçou ainda mais seu igrejismo e seu conteúdo medieval, deixando clara sua inclinação à teologia do sofrimento absorvida do catolicismo. E assim se confirma que o espiritismo brasileiro regrediu como religião, assim como o projeto político de Michel Temer, voltado para recuperar os padrões sociais conservadores do século XIX, como a precarização do trabalho assalariado. O espiritismo brasileiro, com o trocadilho da palavra, segue o espírito do tempo, tornando-se ainda mais escancaradamente conservador, indiferente às transformações sociais e apegado a um igrejismo que nem a pretensa evocação do nome de Kardec consegue disfarçar. O espiritismo, como religião, ficou velho e mofado.